E para mim é um privilégio estar entre vocês. Eu estava orando para estar aqui hoje. Acredito que vocês de alguma maneira ficaram sabendo do meu pai. Meu pai está bem doente, bem enfermo, e eu não queria cancelar a vinda aqui. Estou devendo essa para essa igreja. Até em outra oportunidade eu já tive que cancelar um dia de estar aqui, mas não é do meu perfil, da minha vontade de fazer isso. E eu orei muito, primeiro porque é meu pai, eu preciso do meu pai ainda uns 50 anos comigo. E segundo que eu precisava estar aqui. Aí hoje de manhã meu pai teve alta. Ufa, graças a Deus deu tudo certo. Bom, tema complexo. E se você se assusta com o que eu digo, nós temos vivido dias tão estranhos na questão do Evangelho, que falar sobre batalha espiritual hoje em dia para qualquer pregador é difícil. Porque parece que não é isso que a igreja espera. Não é isso que conforta a igreja. E me foi passada a responsabilidade de falar sobre armas e estratégias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6:13. Mateus 6:13 está escrito da seguinte maneira. Se você achou, diga glória a Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria falar sobre uma arma e uma estratégia apenas. A gente poderia citar inúmeras, mas eu queria falar sobre oração. E eu comecei falando aqui que está difícil pregar sobre batalha espiritual, porque o crente ele está despercebido. Parece que a luta começou porque a gente levantou uma campanha, porque a campanha teve início. Mas esse confronto ele é 24/48, vamos dizer assim. Todo tempo o inimigo está investindo contra a nossa vida. Todo tempo a nossa natureza caída está gritando dentro do nosso ser. Todo tempo o inferno está em plano para nos destruir e a gente tem vacilado. Nós sabemos o Pai Nosso de cor, nós sabemos da importância da oração, e todas as vezes que nós olhamos para esse texto, a gente vê que Jesus está ensinando a gente a orar para não cair. É difícil pregar sobre batalha espiritual, que a gente vive o tempo da hipergraça. A graça encobre todas as coisas, e eu creio que a graça ela é suficiente para perdoar todos os pecados. Mas eu não devo fazer da graça um subterfúgio para não mudar de vida. Continuar pecando, continuar falhando. A partir do momento que eu tive um encontro com Cristo e nasci de novo, me tornei nova criatura. O pecado ficou para trás, as coisas velhas passaram. Ah, pastor, mas eu não consigo mudar. Então você não nasceu de novo. Você ainda está usando da graça para você poder cair, levantar, daqui um mês cair, levantar de novo. Então, tudo isso que conjumina em nossa volta, o que a gente espera, o que a gente anseia, as nossas aflições, as oportunidades que estão surgindo, porque é fácil encher uma igreja falando tudo aquilo que o homem natural quer ouvir, isso é moleza. Então tudo isso vai cooperar para a nossa displicência. Não é tão importante assim estar de prontidão para o ataque. A armadura que foi disposta hoje aqui na ministração da pastora, ela vai mostrar que eu tenho que me vestir e não posso mais tirar essa armadura. Eu tenho que estar continuamente com ela. E Paulo ainda fala, havendo feito tudo isso, permaneça firme, não relaxe, orando em todo tempo, com súplicas e ações de graças. Então, mesmo revestido, mesmo armado, a estratégia, a arma que Jesus está falando é, a sua vida de oração é fundamental para você vencer essa batalha. E essa oração de Jesus, ela também pode ser chamada de oração pré-tentação.
Porque Jesus está pedindo, nos livra do mal. Existe uma certeza transmitida por Jesus. O mal vai se levantar contra a nossa vida, tentar nos abater, tentar nos paralisar. E Jesus está falando, dá livramento, eu preciso ser livre disso. E se essa é uma oração pré-acontecimento, eu preciso dar atenção a ela, porque ela pode me livrar de muitas coisas. Você está pronto para qualquer acontecimento? Ou quando acontece alguma coisa que você vai tomar uma atitude? Você está pronto para qualquer circunstância? Ou quando acontecer algo diferente que você vai parar para pensar no que você vai fazer? Jesus está nos ensinando que essa petição ela é fundamental e expressa duas coisas. Livra-nos de cair em tentação e também livra-nos do mal, mas preste atenção. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 13, diz que Deus não tenta a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então nós sabemos que o mal que vem contra a nossa vida não vem pela vontade de Deus. Existe um discurso por aí que diz, olha, Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. E eu vejo, irmãos, que Deus tem a sua própria maneira de tratar a nossa vida. Seus feitos são divinos e poderosos. Mas tem muita gente que fala, pastor, quero só dar um exemplo clássico aqui. O jovem chega na casa de recuperação, chegou agora de noite, e eu estou aqui com vocês, e amanhã de manhã eu vou ter um encontro com ele, e vou perguntar, ei, irmão, vai mudar de vida? Ele, se Deus quiser, pastor. E aí eu viro para ele e pergunto, mas meu irmão, será que Deus quer que você mude de vida, cara? Deus te livrou disso, daquilo outro, te trouxe para a casa dele. Então Deus não vai usar a casa dele para tratar você numa questão se você fica bem ou não. Deus te trouxe aqui para te preparar, te levantar e você não cair mais, para você permanecer bem. Então, Jesus em Mateus 26, 41, ele disse, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E todos nós vivemos uma vida espiritual, todos nós. Eu não sei a intensidade, a plenitude da sua vida, mas todos nós temos uma vida espiritual. Não é porque entramos numa igreja que passamos a ter uma vida espiritual. Antes mesmo de levantarmos a mão para Jesus, a vida espiritual já fazia parte de nós. Somos formados de corpo, alma e espírito. Porém, tudo isso estava tomado pelo adversário, tomado pelo inimigo, e a gente estava em queda. Mas olha o que o Senhor está dizendo para aqueles que creem no seu nome. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus não tenta você, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então tem um inimigo que está querendo derrubar você de maneira constante, querendo abater a sua vida, tirar você do caminho, fazer naufragar a sua esperança. Então, o que significa esse cair em tentação que Jesus está dizendo? É algo mais intenso do que a gente pensa. Essa tentação que Jesus está querendo nos livrar e nos entregar hoje, essa estratégia de vitória, é de algo mais intenso do que a gente imagina, porque eu escrevi algumas coisas aqui e quero compartilhar isso com vocês. São mais intensas que as tentações comuns do dia a dia. Nós não estamos falando de um aborrecimento, um momento de ira, vontade de comer um doce a mais. Não estamos falando dessas coisas. Nós estamos falando que uma tentação que aponta para três coisas que acontecem de maneira coerente, conjunta, prática, que são atividades demoníacas, são intensificadas, as nossas concupiscências são incitadas a entrar em atividade e as circunstâncias são otimizadas para criar uma condição favorável para o pecado. Olha quantas coisas acontecem. Não sei se você vai conseguir repetir. Consegue ou não? A atividade demoníaca aumenta, a concupiscência da carne grita e as circunstâncias são otimizadas para favorecer o cenário ideal para o pecado. E olha o que Jesus está dizendo, se você orar, você pode minimizar isso. Você pode minimizar a intensidade da ação demoníaca em sua volta. Você pode colocar sob controle, subjugar a sua natureza caída.
E independente das circunstâncias que estão em sua volta, você permanecerá de pé para a glória de um Deus que te deu essa estratégia. Mas a petição de Jesus está focada em escaparmos disso. Na realidade, Jesus está mostrando para nós que existe uma possibilidade de evitarmos com que isso aconteça na nossa vida, de estarmos guardados para que coisas maiores aconteçam conosco, porque as tentações comuns de um dia a dia nos tentam a ser orgulhosos, fazer com que a gente pense ser melhor que o outro irmão, fazer com que a gente, no momento de ira, abra a boca e fale algo que não deve. Mas Jesus está falando de coisa terrível, como adultério, atos criminosos, homicídio, e o principal fator de uma tentação na vida de qualquer pessoa é que essa pessoa venha negar a existência de Deus. Ah, pastor, mas eu creio que Deus existe, amém. Aí Satanás quer tentar você a negar o seu senhorio sobre o universo e também sobre a sua vida. A gente pode chutar uma caixa aqui sem querer e falar algo que não devia, mas isso não abateu a minha fé, não rompeu a minha aliança, manchou, a gente limpa. O sangue de Jesus é poderoso para isso. Mas o que Satanás quer que a gente faça é cometa algo que nos envergonhe a ponto de falar: eu não volto para a igreja, eu não coloco meu pé lá. E quando a gente diz não para Deus, nós não estamos simplesmente rompendo, não quero mais, mas nós estamos negando o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos negando o domínio de Deus sobre todas as coisas. Nós estamos negando uma escolha de Deus por nós. E eu não sei, eu não quero entrar aqui nessa questão, mas o homem foi predestinado a servir ao Senhor, amém? E essa predestinação, para mim, eu não estou aqui para discutir isso, ela é comum. O homem nasceu para isso. Não é um grupo que vai fazer isso e outro grupo não. Mas toda a humanidade nasceu, existe para a honra e glória de Deus. Para entender que Deus é Senhor. Para compreender que Ele é soberano. Nós somos o maior experimento de Deus sobre a face da terra. A sua maior experiência somos nós. A maior expressão da glória de Deus é o homem. E o que o diabo quer? Que a gente rompa com ele dizendo: mesmo o Senhor tendo me escolhido, não quero viver a sua escolha. Mesmo o Senhor tendo um plano, eu rejeito o teu plano. Mesmo o Senhor tendo um propósito, eu não quero esse propósito para mim. E, pastor, isso está na Bíblia? Tá, é claro. Gênesis capítulo 3, tudo estava em harmonia. O Senhor se relacionava com o seu filho Adão, primeiro de todas as coisas. Mas de repente a serpente entrou no meio do relacionamento e falou: olha, preste atenção, por que você acha que Deus não quer que você coma esse fruto? É porque se você comer, você vai se tornar como Ele. E olha só como Satanás, ele é astuto. O homem nesse momento já era como Deus. Deixa eu abrir teus olhos para isso, posso? O homem foi feito à sua imagem conforme a sua. O homem já era. E o diabo está falando: se você comer, você se tornará igual. Só que o que Adão vê o homem fazer, vê Deus fazer? Independência, governância, majestade, glória. Tudo que Deus quer, Ele faz. Tudo que Deus pensa, Ele realiza. Tudo aquilo que Deus deseja, chega até Ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aí o diabo fala: rompa a tua aliança para você ser independente. Negue o governo de Deus, o senhorio de Deus sobre a sua vida, para você viver a sua vida como você quer. E presta atenção, não é chutar a caixa aqui e falar o que eu não devo, que vai fazer eu negar a existência de Deus. Mas nós estamos falando que Jesus está nos dando a estratégia para se livrar de algo que nos arrancará da presença do Pai. Posso colocar algo aqui entre parênteses? Deus não quer que você saia da presença dele. Você consegue dizer isso para 2 ou 3 pessoas? Deus não quer que você saia da presença dele. Deus deseja que você permaneça servindo a Ele.
Deus deseja que você continue adorando a Ele. Deus quer que você persevere servindo a Ele. Deus quer continuidade nesse relacionamento. E Jesus está falando: se guarde dessas tempestades de tentação. Aprenda a orar para que o mal não te alcance, para que a tentação não te abale. Por quê? Nós lidamos com um inimigo astuto, sagaz, que tem derrubado o homem sem o homem perceber. Preciso repetir isso. O diabo tem derrubado muitas pessoas sem que essas pessoas percebam, sem que essas pessoas entendam que estão entrando em laços, sem que essas pessoas percebam que estão jogando tudo aquilo que Deus deu fora. Casamentos, ministérios, relacionamentos de amizade. Quantas coisas estão sendo tocadas e a gente não percebe. Quando vai passar 3, 4, 5 anos, a gente passa: o que foi que eu fiz? Ele é sagaz. E em Lucas capítulo 4, 13, nós estamos vendo um texto que diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até uma ocasião oportuna. Nós consideramos que nesse momento o diabo foi vencido. Toda vez que nós lemos Mateus 4, Lucas 4, nós vamos considerar que a batalha entre Jesus e o diabo terminou aqui, essa batalha foi vencida, mas eu quero que você atente ao detalhe que Lucas escreve. Depois que ele tentou todas essas tentações, ele se retirou da presença de Jesus. Ele deixou Jesus sozinho por um momento. E por que eu digo por um momento? Porque ele está buscando uma ocasião oportuna. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver num momento bom, eu vou voltar. E a Bíblia mostra isso. O diabo não conseguiu vencer Jesus em um deserto. Mas quando nós vamos ver Jesus entrando na Jerusalém, sendo adorado como rei, vai aparecer alguém para bater no ombro dele e falar: será que você precisa mesmo morrer? Olha a vida que você tem. Abra mão do teu propósito. Você não precisa levar isso adiante. E aí nós vemos que essa ocasião oportuna surge para mim e surge para você. Porém Jesus é enfático. E em nome de Deus você peça: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, porque Ele sempre está esperando uma hora para destruir a nossa vida. Mas quando a gente ora, a gente expressa algumas coisas. Primeiro, humildade. Você vai vencer essa batalha, amém? Mas escute o que eu vou te dizer: Deus fará você vencer essa batalha. Não é porque você é um super-homem, não é porque você é uma super-mulher, não é porque você é um super-crente e o seu ministério é o concurso, ninguém pode questionar, não. Você vai vencer essa batalha porque Deus está à frente de você. Quando a gente ora: Deus me guarda, a gente está mostrando em primeiro lugar humildade. Se não for Deus, eu não posso. Se não for Deus, eu não consigo. Se não for Deus, eu não chego. Se não for Deus, eu não resisto. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Se não for Deus, o inimigo continua de pé. Mas se for Deus, eu permaneço. Se for Deus, eu continuo. Se for Deus, os inimigos vão cair ao chão. Oh glória! Eu estou todo arrepiado aqui em cima nessa hora. Por que ter vergonha de ser humilde e dizer para Deus que nós confiamos nele para estar guardando a nossa vida? Por que sermos orgulhosos diante de Deus e só tratar com Ele coisas que nós queremos que realize os nossos desejos e não mostrar humildade para mostrar que o nosso maior desejo é continuar na presença dEle? Quantos querem continuar na presença do Senhor? Então não caia em tentação. Esteja livre do mal. Seja humilde para reconhecer
que sem Deus você não pode, sem Deus você não consegue, sem Deus não adianta. Eu vim nessa igreja aqui, se eu não me engano, há 10 anos atrás. Ela era amarela. Você lembra disso ou não? Cheio de bandeira de missões aqui. Quem aqui era desse tempo? Quantas pessoas entraram e foram embora? Você lembra? Se todos estivessem aqui, essas cadeiras estariam assim? Porque uns chegaram depois. Mas e se todos daquele tempo estivessem aqui agora? E o que é isso? Muitas vezes nos falta humildade em orar e falar: Senhor, guarda a minha vida. Guarda. Me protege. Não deixe a serpente entrar no meu jardim. Alabadagaia soromondre calabarácia. Guarde os meus ouvidos de ouvir uma voz que não é tua. Guarde o meu coração de querer algo que o Senhor não tem para a minha vida. Segundo, quando a gente ora assim, a gente expressa que somos capazes de reconhecer as nossas fraquezas. Você é fraco, irmão. E Jesus já disse: o espírito está, mas a carne é uma palavra de Cristo para a nossa vida. E a pastora me cumprimentou aqui, me falou sobre uma pregação que eu preguei sobre a igreja de Filadélfia, na sede. E uma das características daquela igreja, na boca de Jesus, de qualificação dela é: você é fraca, mas tendo pouca força, não negou meu nome. Tendo pouca força, guardou a minha palavra. Aonde estão aqueles que estão entendendo aquilo que Deus está dizendo aqui hoje, nessa noite? A gente tem vergonha de expressar para Deus que nós reconhecemos as nossas fraquezas, que temos limitações, que não podemos todas as coisas. Existem limites para que a gente possa ir, andar, trilhar, fazer. Um homem tem limites. Uma mulher tem limites. Hoje em dia, um adolescente, um jovem tem limites. E para você entender como Deus quer guardar a nossa vida, quando Ele entrega as leis lá para Israel no Êxodo, enquanto eles estão no deserto, Deus vai falar sobre a construção de uma casa. E quando você chegar no patamar de cima, no andar superior, construa um parapeito. Coloque limites na sua vida. Porque eu não quero que você pereça, sofra, caia, se machuque. Eu quero guardar. E a gente vive num tempo em que nós não somos fracos, nós podemos tudo. E escuta, nós só podemos em Cristo. Paulo já disse aos Filipenses: eu posso todas as coisas somente naquele que me fortalece. Nele eu passo frio, nele eu sinto calor, nele eu tenho fome, nele eu tenho fartura, nele eu vou, nele eu volto, nele eu permaneço, nele eu posso todas as coisas. Quando a gente ora assim, a gente expressa a nossa dependência de Deus. Pergunte para quem está do seu lado: você depende de Deus? Você depende de Deus? Mas pastor, como é que eu intensifico a minha dependência de Deus? Frequentando mais a igreja, que eu vou mostrar que eu sou dependente de Deus? Não posso perder nenhum culto mais. Às vezes acontece da gente perder culto. Não posso faltar mais. Não posso perder nenhuma atividade. E o que adianta estar fazendo uma atividade ou participando de um culto totalmente cheio de si? Como é que a gente intensifica a nossa dependência de Deus? Dizendo para Ele: Senhor, cuida de mim, me mostre o caminho, me aponte a jornada. Eu não quero andar se não for contigo. Olha que coisa tremenda que a gente vê. Voltamos no Êxodo. Isso não estava nem programado na palavra, não está nem aqui no esboço.
Mas em determinado momento Deus desce e fala: olha, estou mandando um anjo com vocês e vocês vão vencer. Mas aí o Moisés levanta a mão e fala: eu não dependo de anjo. Eu não quero anjo. Com anjo eu não vou, com anjo eu vou continuar aqui. Com anjo esse povo não vai sair do lugar. Nós queremos é a tua presença, nós dependemos é de ti, nós clamamos pela tua glória. Oh, quantos querem andar com Deus na face dessa terra? Quantos querem andar com Deus na face dessa terra? Eu não sei qual é o seu desejo, mas Enoque foi bem sucedido porque ele andou com Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Noé foi bem sucedido porque ele andou com Deus. Eu não sei o que é que você almeja, mas Abraão é o pai da fé porque ele andou com Deus a ponto de se tornar amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus quer levar esse relacionamento de maneira mais profunda. E Ele está dizendo: é dependendo de mim que você vence essa batalha. E por que que eu prego essa dependência? É que a gente está dormindo, mas a batalha continua. A gente tenta descansar, fechar os nossos olhos, mas a batalha continua. Mas o salmista escreve: coloco a minha cabeça no travesseiro e deito. Logo pego no sono. A pastora falou sobre pessoas que estão tendo sonhos perturbadores. Eu quero repreender isso em nome de Jesus. Pessoas que estão enfrentando enfermidade, eu quero repreender isso em nome de Jesus. Você que está aí na live aí, eu quero repreender todo tipo de impedimento que te impede de estar aqui no próximo culto, quinta-feira, nessa campanha. Porque o salmista está dizendo: eu deito e descanso, porque o Senhor cuida de mim. Eu posso fechar os meus olhos, porque o guarda de Israel não dorme e não cochila. O guarda de Israel não descansa. Está trabalhando em favor do seu povo. E eu me prendo aqui nessa parte. Até quando você vai entender que o mérito da tua vitória é todo do Senhor? Pelo esboço eu tinha mais coisas para falar aqui, mas pelo Espírito o Senhor quer fazer outras coisas. Por favor, compreenda o que Deus quer falar. Nós estamos num ministério muito grande. E presta atenção, uma das bandas mais talentosas de louvor que tem na Vida Nova pertence a essa igreja. Mas olha só que coisa. Tocam porque depende de Deus. Não adianta soberba secar nossa vida, tomar nosso coração, tomar nosso entendimento. Não, eu faço, eu posso, eu isso, aquilo outro, porque não anda. Mas se anda é porque está dependendo de Deus. Agora você está andando. Você está andando. Você que se sente aí aprisionado, parado, preso, cativo, impedido. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. E se você falar: eu não vou, pastor, porque eu estou com medo do que o homem pensa, eu, se fosse você, vinha correndo para mostrar que você depende de Deus. Quero ser bem claro, não tem só ela. Não tem só elas. Cadê você que precisa hoje ser livre desse mal que está lutando contra a sua vida? Eu chamo você para vir aqui à frente. Não se contenha, dependa de Deus. O convite não é o Haroldo que está fazendo, quem está fazendo o convite é o Senhor.
Venha sem medo de ser feliz.